prelúdio. Quiebre seu coração, por favor. Nós precisamos também que, à medida em que cultuamos ao Senhor, se você tem necessidade de acompanhar a letra na projeção, você vai ter que se mover um pouquinho para que todos possam olhar a projeção, tá bom? Vamos ter o nosso prelúdio agora, vamos fechar os nossos olhos e nos preparar para esse culto abençoado. Passado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus auxiliadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designava-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar.
quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Graças a Deus. Palavra do Senhor, livro do profeta Isaías, capítulo 53. Amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Jesus Cristo é o motivo de estarmos aqui reunidos nesta manhã. O que Jesus Cristo fez por nós torna-se então a razão da nossa fé. O que Jesus Cristo fez por nós é o fato que nos traz vida nova, vida abundante. Amém, amados? A palavra que lemos, uma palavra que fala a respeito dele, do Senhor Jesus. Uma palavra muito específica que fala também, eu creio, de um momento muito específico na vida do Senhor Jesus. Nós estamos aqui celebrando, comemorando a sua Páscoa, a nossa Páscoa, porque um dia Jesus Cristo, ele se deixou ser levado, preso, se deixou açoitar, foi machucado, foi ferido, a sua carne, a sua pele, o seu rosto, a sua cabeça, os seus membros. Na cruz teve suas mãos, seus pés perfurados pelos pregos, e depois então foi também perfurado, traspassado por uma lança do seu lado, onde pôde então verter sangue e água. Nesse momento, de fato, eu creio que quem olhasse para Jesus e depois lesse Isaías 53, claramente entenderia esta palavra profética. Homem de dores, que tomou sobre si nossos pecados, iniquidades, enfermidades, ferido de tal modo que a sua expressão, seu rosto, sua aparência não tinha nenhuma formosura, nenhuma beleza naquele momento de cruz existia nele que pudesse ser agradável aos olhos. Porém, foi esse sacrifício. E não tem como nós não entendermos a Páscoa e a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sem este momento tão especial, eu creio que os momentos que marcam a nossa fé, com o nascimento do nosso Senhor Jesus, é a sua morte e morte de cruz, mas também a sua ressurreição, porque Jesus venceu a morte. Mas eu penso que até mesmo a ressurreição tão somente não seria o suficiente. Eu vou dizer para você por quê. Porque Lázaro também ressuscitou, e nem por isso ele foi considerado Salvador. Ele voltou a morrer. Só teve um homem que nasceu, morreu, morte de cruz, morte expiatória, venceu a morte ressuscitando, cumprindo a palavra profética, e depois subiu aos céus. Não morreu mais. Ele vive e vive eternamente. Como nós muitas vezes temos cantado nos nossos louvores, porque Ele vive, posso crer no amanhã. O fato é que Jesus está vivo, amém?
pode dizer isso comigo? Jesus está vivo. Ele nasceu, morreu, morte de cruz, ressuscitou e foi assunto aos céus. E aquele que subiu vai voltar. Vira para o seu lado e diga assim para você e para mim. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor, amado? Sentemos isso muito forte em nós, que Ele vive e vai voltar para a sua igreja, para a sua noiva, para todos nós. Mas esse é o momento também de confissão. O último verso que nós lemos diz que Ele derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Curva o seu rosto, feche seus olhos, amado, neste momento, e vamos olhar para Jesus. Para Jesus que derramou sua alma na morte. Para Jesus que foi contado com os transgressores. Vamos olhar para Jesus que levou sobre si os nossos pecados. Levou sobre si meu pecado, seu pecado. E que pelos transgressores intercedeu, e Ele que está vivo continua intercedendo por mim, continua intercedendo por você, continua intercedendo pela nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, meu irmão e irmã, confesse a Deus suas transgressões, o pecado que pode estar atormentando tua alma e tua consciência. Fale com o Senhor agora. Peça-lhe perdão em nome de Jesus Cristo. Capazes, não teríamos condições de fazer justiça própria. Mas o Senhor deu o teu Filho Jesus Cristo para que por meio dele fôssemos justificados, fôssemos feitos justiça do Senhor, fôssemos justificados para o Senhor. Obrigado, Pai, porque onde o pecado abundou, superabundou a tua graça. Louvado seja o teu nome, porque tu dizes para nós: vinde, pois arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou para perto de Ti, para estarmos juntos contigo por meio do Teu Filho Jesus.
para que fôssemos purificados de todo o pecado e libertos do mal. Mais uma vez te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado pelo teu perdão. Amém. Nos coloquemos em pé, amados, e vamos cantar o Senhor este hino que declara esta palavra. Hino de número 36, algo ainda mais que a neve, e declara que os nossos pecados, ainda que fossem como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Amém.
Que manhã especial esta. Glória a Deus. Que lugar apropriado para o culto. Porque a sexta-feira, mesmo que na ordem cronológica seja o dia do sofrimento, para quem já tem Jesus vivo, ressurreto no seu coração, não há como entristecer-se, senão por um breve momento, pelo peso dos pecados, senão por um breve momento, por alguma lembrança que nos toca a respeito de Jesus. Mas a alegria está no coração daqueles que têm esse Cordeiro que tirou o pecado do mundo, tirou o pecado de cada um de nós. Amém? Que bom que você está aqui. Esta manhã é uma manhã de celebração. Celebração. Nós vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor, agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Você então está convidado a tomar o seu café da manhã em comunhão, em festa, em louvor, não perdendo a ótica, o foco de que estamos aqui por causa do Cordeiro. Ele nos uniu, Ele nos trouxe vida. Pai de amor, nós te agradecemos pelo Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque Ele nos deu vida. Muito obrigado, Senhor, porque Ele nos deu também tudo que é necessário para que na vida aperfeiçoemos a obra do Senhor em nossos corações. E nesta manhã, de uma forma muito especial, agradecemos ao Senhor pela comunidade, este lugar de crescimento, este lugar de aperfeiçoamento, onde podemos expressar a nossa fé, podemos exercitar os dons que o Senhor nos concedeu e abençoar pessoas, sermos abençoados por pessoas. Que esse tempo de culto, através do café da manhã, também honre o teu nome e faça crescer a obra do teu Espírito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo alimento. Muito obrigado, Senhor, pela provisão, pelo pão de cada dia dado às nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Com alegria desse Espírito, nesta comunhão, que você possa desfrutar do seu café da manhã nesta hora. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Assim, o pãozinho francês que está na sua mesa, juntamente com o suco de uva que está na sua mesa, será usado na Santa Ceia. Tá bom? Logo mais. Vamos tomar café. Voltássemos o nosso foco para o louvor, para os cânticos de louvor e adoração. Então, se você ainda não terminou de tomar o seu café, tome. Mas não vamos conversar agora, vamos louvar ao Senhor. O Ministério de Louvor vai nos conduzir em cânticos de louvor ao Senhor. Graça e paz, igreja. Está todo mundo me escutando bem? Vamos cantar ao nosso Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justo e verdadeiro, santo, os teus caminhos.
Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos dar
uma vez. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo teu sangue derramado naquela cruz, Senhor. Porque somente o sangue de um justo, Senhor, tem poder para perdoar pecados, Senhor. Te louvamos pelo teu sacrifício eterno, perfeito, completo, Senhor, que agradou ao Pai. Te louvamos, Senhor, porque o teu amor, Senhor, por nós é demais, Senhor. Tua palavra diz: vede quão grande amor nos tem concedido, Pai, a ponto de sermos chamados filhos. Obrigado pelo teu sangue, Deus. Obrigado, Cordeiro Santo de Deus, porque o Senhor voluntariamente se entregou. Glorificado seja o teu nome, glorificado seja o Cordeiro de Deus. Senhor, nós não merecemos, Senhor, tanto amor, mas pela tua graça, Senhor, pelo teu amor, o Senhor se entregou, Senhor, por mim, Senhor, por mim, Senhor, por mim, Senhor. Eu sou pobre, eu sou cego, eu sou nu, Senhor, mas a tua graça me alcançou, Deus. Obrigado, Senhor, porque o teu sangue, Senhor, é por sobre essa igreja. O teu sangue, Senhor, precioso, é por sobre nossas vidas, Senhor. O teu sangue imaculado, o teu sangue vertido na cruz, nos purifica de toda iniquidade, Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor, pelo teu sangue, Senhor. Glorificado seja o Cordeiro de Deus, que tem poder para perdoar. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Esse lugar, esse café, esse tempo, Senhor, tudo acontece por causa de ti, Senhor. Glorificado é o nome do Cordeiro Santo de Deus, aquele que é, aquele que entregou a sua alma, aquele que até derramou na cruz, como está escrito em Isaías 52. Agradou ao Pai Moelo, porque ele padeceu para perdoar as transgressões do seu povo. Esse povo, Senhor, esse povo somos nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, o que temos para te dar, o que temos para te oferecer, Senhor. Se não vivemos uma vida, Senhor, toda ela, Senhor, aos teus pés, Senhor, como sacrifício vivo, Senhor. Queremos te agradar, Senhor, com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, que teu sacrifício, Senhor, vale a pena, Senhor, que nós possamos fazer uma vida. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode sentar aqui. Nosso Deus é um Deus de milagres, amém, irmãos? Eu quero chamar um milagre para mim aqui na frente agora. Não sei se tem milagre que se compare a esse, né? Que é a chegada de uma criança na vida de uma família. Então eu quero chamar o Anderson e atender. Fazer as suas filhas. É possível, Anderson, agora? Larissa e Ana Luísa. Larissa está por aí também? Faz o trabalho com Pessoal, esse é o Coca, tá? Anderson e Coca. E essa é a Ana Luísa. Primeira vez que ela vem no culto, já vem na festa, hein? Essa nasceu metodista. Essa é a Larissa.
Nós vamos agradecer. Ah, chegou a Larissa. Tudo bem, Larissa? Feliz com a irmãzinha? Que coisa boa. Estenda a sua mão para cá, nós vamos abençoar a vida desta família e vamos agradecer a Deus por este milagre, milagre da vida, milagre inigualável, milagre que evidencia o Criador. Amém, queridos? Obrigado, Senhor nosso Deus, pela alegria que o Senhor traz para este lar, para esta igreja. Nós nos alegramos com eles, com os seus familiares, Pai amado, intercedendo em favor destas crianças, Pai amado, para que a Larissa e a Ana Luísa possam crescer na Tua presença, debaixo dos Teus cuidados, debaixo da Tua mão poderosa. Pai querido, nós profetizamos sobre a vida destas crianças o amor, a graça, a vida, as vitórias do Senhor, que sejam, Senhor, sempre em abundância, Senhor, na vida delas. Nós abençoamos assim esta casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Eu não sei se você tem a sua Bíblia aí, mas vamos ouvir atentamente, se você não tiver a sua Bíblia, nas muitas palavras depois da ressurreição. Esta é uma das histórias mais longas. É a história dos dois discípulos no caminho de Emaús. Diz assim Lucas 24:13. Por favor, dê atenção. Eu sei que a configuração da igreja aqui estimula o compartilhar. Vamos compartilhar depois, tá? Eu vi esses dias no Facebook alguns alunos dizendo assim: professora, não me mude de lugar, porque se eu estiver sentado do lado do meu amigo, eu cochicho, do outro lado eu vou ter que gritar. Então, não cochiche agora, cochiche depois. Lucas 24:13. Naquele mesmo dia, dia da ressurreição, dois dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Este homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo:
fique conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas Jesus desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. E os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a apresentação aqui da Ana Luísa é bem apropriada para esse início de mensagem, porque a vida cristã, ela é semelhante à nossa vida natural em muitos aspectos, mas principalmente no aspecto do crescimento. A nossa vida física, emocional, intelectual, ela é muito apropriada para entendermos o processo da obra de Deus em nosso espírito, no aperfeiçoamento, na santificação, na nossa vida em relação com Deus. E aqui na caminhada dos discípulos para Emaús, nós vemos uma história que tem muito a nos ensinar a respeito da nossa vida de crescimento com Deus. Milagres. Temos visto muitos milagres e bênçãos de Deus na vida do povo. Especialmente esses dias, temos ouvido muitos testemunhos de pessoas que foram impactadas por uma palavra de Deus, foram impactadas por um sinal da parte de Deus. E como é importante para aqueles que são impactados por Deus, que entendam o que Deus faz na nossa caminhada de fé. Apesar do milagre, da alegria e das características próprias da infância, nós não podemos aceitar que a vida infantil para sempre é desejável. Há uma propaganda, eu acho que é de fralda, né? Que fala assim que a criança está vivendo naquela fase que você quer que cresça logo e quer que não cresça nunca, né? Às vezes tem gente que passa por essa fase na vida espiritual também, né? Sabe que deve crescer e até quer ter atitudes de maturidade em Deus, sabedoria madura em Deus, vida de firmeza em Deus, mas também quer curtir a infância e às vezes permanecer só no ambiente da experiência. Queridos, eu li um livro que o autor desenha um personagem. Esse personagem mora no Afeganistão e na infância desse personagem ele descreve com ricos detalhes o ambiente onde o personagem vivia. E esse personagem cresce e é expulso daquela terra, vai morar nos Estados Unidos e depois, quando adulto, ele volta visitar a casa dos seus pais, onde ele viveu a sua infância, e ele fala assim: aquele muro, na minha imaginação, todo o tempo que eu estive fora, parecia um muro enorme. Quando eu cheguei de volta na minha terra, aquele muro eu poderia passar por cima dele sem encostar a calça, né? No muro era pequenininho. E a gente tem algumas memórias da nossa infância assim, né? Quem tem esta oportunidade de sair, ficar muito tempo fora e voltar, vai perceber: puxa vida, eu tinha no meu imaginário que era diferente, né? E tudo tá pequeno, tudo está menor. Esta palavra, esta manhã, é uma palavra extremamente desafiadora, e eu fui desafiado por ela. Porque esta palavra
é uma palavra que fala de crise de fé. É uma palavra que fala de crise de crescimento. É uma palavra que fala de deixar a infância. Lembra que o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios 13, 1 Coríntios 13? Quando cheguei a ser homem, deixei das coisas próprias de menino, né? E então esse é o nosso alvo. Deus quer para as nossas vidas a maturidade. Agora a maturidade, ela vem com esse sofrimento. A maturidade vem nestas crises. E as crises de fé, irmãos e irmãs, elas não são fáceis e nem sempre são curtas. Muito embora a gente goste daquele versículo que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, às vezes essa noite é longa. Às vezes essa noite na vida de algumas pessoas demora anos e anos. E então esta palavra vem mostrar o testemunho de pessoas que foram lançadas numa crise de fé e que pela graça de Deus foram tiradas de lá e são inspiração para as nossas vidas. Presta atenção se estas evidências não são evidências de uma crise. Quem sabe você esteja entrando, saindo ou no meio de uma delas. Uma das evidências de uma crise de fé em nossas vidas é quando Deus não faz aquilo que você espera. Quando Deus não faz aquilo que você espera. E daí você declara a palavra e recebe declarações da palavra e fala assim: o que os crentes dizem para nós? O que o pastor diz para nós quando a gente está esperando uma bênção de Deus? Não desista, não desista, não pare de crer, continue crendo. E daí você é estimulado e continua crendo, mas a dor continua e você continua orando. E algumas coisas, queridos, acontecem em nossas vidas que a gente começa a pensar que Deus não vai fazer, pelo menos não aquilo que eu estou pedindo. E de fato passa algum tempo e acontecem algumas coisas que nós dissemos: Deus não vai fazer, como não fez, acabou, não volta mais atrás. Esta situação pela qual eu orava acabou. Nós esperávamos que Ele fosse redimir Israel, mas o que aconteceu? O que aconteceu com Jesus? Ele morreu, e morreu há 3 dias. Acabou. Quando nós olhamos para a nossa vida e percebemos alguma coisa que Deus não faz aquilo que esperamos, como esperamos, no tempo que esperamos, começamos a perceber um sintoma de uma crisezinha de fé acontecendo em nossas vidas. Às vezes o crente olha e diz assim: Deus não funciona. Pelo menos comigo não. Funciona com os outros, a palavra tem funcionado, mas comigo não. Sabe o que é isso, irmão? Isso é dor de crescimento. Ouça a voz de Deus falando contigo. Um outro sintoma de que nós estamos entrando no meio ou no processo de saída destas crises é quando as respostas que eu tenho, elas não batem com a realidade. Os fatos que eu estou vivendo, eles as frases da igreja, as frases, esses slogans da pregação, não conseguem, não combinam. É diferente daquilo que eu estou vivendo. Ele restauraria Israel, mas não restaurará mais. Por quê? Porque a realidade, o fato é que Jesus já foi. Na prática, queridos, é aquele texto que você lê e se enche de alegria e de fé quando a Bíblia diz que sobre a tua tenda praga alguma chegará, mas você abre o envelope do exame e o envelope do exame traz notícias extremamente ruins, que te levam às lágrimas, que te levam ao desespero,
que te levam ao caminhar do caminho de Emaús, aquele caminho que você só consegue falar no problema, na frustração e choro, e o teu foco vira aquele resultado do exame, e tudo que você ouviu e até creu já não consegue mais combinar com aquilo que você tem nas mãos. Crise de fé. Crise de fé também é evidenciada quando o teu envolvimento com a obra de Deus, quando o teu comprometimento vai esfriando. É aquela pessoa que, quando teve a sua experiência com Deus, aceitou Jesus, ele queria tudo, em todo tempo, devorava a palavra. Eu fui pastor de alguns adolescentes que me impressionaram no começo da sua vida de discipulado, que eles liam a Bíblia em conjunto e chegavam em 4 meses, já tinham acabado de ler a Bíblia toda. Eu falava: Deus tem misericórdia do pastor desse povo. E jejum, e tinha uma festa lá naquela cidade que era uma festa de 10 dias, e nem era uma festa ruim, era uma festa agrícola, uma festa boa, e aqueles jovens se reúnem e falam assim: vamos fazer um jejum dessa festa? E todo dia no horário da festa, que a cidade toda vai para aquela exposição, nós vamos para a igreja orar. Oh, coisa boa, né? E talvez você tenha vivido coisa assim, e você quer Deus, quer a palavra, quer a experiência, não perde encontro, não perde, chamou para uma campanha de jejum, você está dentro, mas de repente você começa a perceber que você não está mais no mesmo pique. Pelo contrário, você que saiu de Emaús e falou assim: vamos mudar o mundo, está voltando para Emaús. Lembra daquela experiência que Jesus chega e assa pão, assa peixe na beira da praia? Isso é de Deus, viu, Frank? Né? Jesus assou um peixinho ali na beira da praia. Pedro estava pescando. Por que Pedro estava pescando? Porque ele voltou à sua vida profissional. Ele voltou a ser pescador. Ele voltou à velha vida. E queridos, na nossa experiência, muitas vezes é assim, né? Às vezes, esse estágio de esfriamento é explicado até por você continuar aqui na igreja. Mas não tem diferença nenhuma se você não tivesse. Porque o pecado continua o mesmo, a mentira ainda é o melhor argumento. A brutalidade dentro de casa é persistente. A falta de perdão e todas estas iniquidades que nós acabamos de cantar, pelas quais Jesus morreu e venceu, continuam na tua vida. Por quê? Porque houve um esfriamento no teu amor. Apocalipse diria que você deixou o primeiro amor. Esse é um sintoma de um tempo de crise de fé. Outro sintoma é que você não consegue mais perceber a voz de Deus. Você vai na igreja, Deus fala com todo mundo, você vê alguém chorando do teu lado, alguém caindo para lá, você fala assim: parece que Deus não está me... Melhor aqui. Parece que Deus não está falando comigo. Os homens lá no caminho de Emaús não conseguiam perceber Jesus andando com eles, porque o foco deles era tão ligado na dor, na frustração, na decepção, que eles não conseguiam olhar a esperança. Talvez você possa pensar em outros sintomas. Talvez enquanto você ouve esta palavra, você fica pensando: puxa vida, eu nem estava percebendo, mas eu acho que eu estou numa crisezinha de fé aqui no meu coração, com respeito a uma resposta, com respeito ao meu comportamento, com respeito à minha vida religiosa. Agora, eu quero dizer algo para você, uma palavra que eu creio de todo o coração, que talvez, queridos, uma crise de fé seja a melhor coisa que possa acontecer na sua vida. Porque entre a religiosidade morta, é melhor a crise de fé.
Porque entre a mornidão é a melhor crise. Entre a rotina de que você faz e deixa de fazer, mandado pelos sentimentos, é a melhor crise. Entre aquele culto que você levanta a mão quando todo mundo levanta, né? E não levanta a mão porque você percebeu que a canção diz assim: Jesus é Senhor, e você fala assim: ah, Ele, eu levanto a minha mão. É a melhor crise. A Bíblia fala que nós buscaremos ao Senhor e encontraremos ao Senhor quando? Quando buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. E uma pessoa que está num lugar de angústia, ele tem esta capacidade de buscar ao Senhor de todo o coração. Por isso ele é achado. Deus é achado por ele. É como se você estivesse sem fôlego, num lugar assim. Quem é que já perdeu o fôlego assim e ficou com dificuldade de respirar? Levanta a mão. É uma sensação de morte. A minha experiência é que eu estava lá numa árvore com os amigos, com o meu irmão, né? E balançando que nem um ginasta num galho da árvore assim, né? E o ginasta perdeu os dedos, né? Eu caí de chapa, pá, de costas. Aí fiquei. É terrível. É sensação de morte, né? Afogamento, né? É buscar a Deus como se busca o ar. Se você tem vivido dias assim, que ele busque a Deus como você busca o ar, a palavra de Deus promete que você vai encontrar. Estes homens que andavam para a mesma vida de antes, só que agora muito mais decepcionados, porque a esperança adiada adoece o coração, né? Eles começam a sair da crise. E sair da crise acontece quando Deus deixa de ser alguém de quem você ouve falar e começa a ser alguém que fala com você. Eu vou repetir. Uma evidência de que você está saindo, que você está crescendo, que esse período de crescimento está acontecendo na sua vida é quando Deus deixa de ser aquele ser de quem todos falam e passa a ser aquele que fala com você. E quando Deus fala com você, o coração queima. Às vezes Deus fala com você, você nem percebe que é Ele falando, não é verdade? E vem aquele aperto, aquela angústia, lágrimas nos olhos, e às vezes você está na igreja, muitas vezes você não está. Querido, dê atenção à voz de Deus. Jó teve a condição de dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. É quando você tem certeza de que Deus não morreu somente pelo mundo para tirar os pecados do mundo, mas tirou os teus pecados. Deus perdoou a tua condenação. É quando o Espírito de Deus testifica com o teu espírito que você é filho. Está saindo, amém? Está saindo. Quando Deus deixa de ser frases feitas e começa a ser um entendimento do Deus Emanuel, né? Quem é Deus Emanuel? É Deus aqui, é Deus conosco. Quem está em crise de fé pensa que está sozinho, sempre. Deus me abandonou, né? Mas há promessas da palavra de Deus de que Jesus estaria conosco sempre, e Ele está conosco sempre. Nós queremos isso, mesmo quando não estejamos percebendo. Esse é o Jesus revelado, é o Jesus caminhando ao nosso lado. É Deus colocando em nós a mente de Cristo. Eu começo a sair de uma crise de fé
quando Deus deixa de ser uma verdade superficial e passa a ser Deus íntimo na mesa da comunhão, mesa da Santa Ceia, a partir do pão. Quem dera, né, pastor Ismael, que nós pudéssemos fazer Santa Ceia sempre assim, olhando um no rosto do outro, com vontade de conversar, porque isso não é erro não, isso é bênção, né? Você tem vontade de conversar porque você tem coisa gostosa para compartilhar com a pessoa que ama, que está do seu lado. Comunhão. Deus está conosco. Ele não é aquele conhecimento teológico que passa e que sustenta uma instituição, não. Ele é aí, sentado na tua mesa, partindo o pão. É Cristo em nós a esperança da glória. Queridos, é maravilhoso quando Jesus abençoa aquele pão, rasga aquele pão, a gente imagina sempre assim, né? E dá um pedaço para cada um, e de repente tudo muda. A crise de fé termina aqui, quando a revelação pessoal de Deus para a sua vida invade o teu ser e por consequência a tua casa, a tua família, e tudo faz sentido. Jesus está ali, Jesus está vivo, veio habitar, veio nos dar uma bronca também, né? Vocês são lentos, né? Coração tardio de entender. Eu gosto de ver os discípulos do caminho de Emaús, porque nós nos identificamos muito com eles, né? Que Deus tem falado, Deus tem se mostrado conosco, presente, e Ele quer nos levar a um caminho de revelação plena dele mesmo. Quando nós começamos a sair da nossa crise, quando nós começamos a vencer a dor do crescimento, nós temos a percepção da realidade de quem Deus é. Quem Deus é na sua vida. Hoje você tem um conhecimento dele, e eu tenho a convicção de que o seu conhecimento de Deus, ele é parcial. Deus quer se revelar ainda mais a você, porque a pessoa a quem Deus se revela e os seus olhos espirituais são abertos, ele tem uma transformação de vida incrível. E esta é a última evidência que eu quero falar de alguém que está saindo de uma crise de fé. Jesus vem e dá sentido à vida desta pessoa, porque eles se levantam imediatamente, até onde eu percebo, eles nem terminaram o jantar e caminharam os 10 quilômetros de volta à noite, porque não era uma coisa muito comum das pessoas viajarem à noite, e tudo aquilo que não é comum fica de lado, porque agora eles têm os olhos espirituais abertos e eles voltam para Jerusalém, eles voltam para o centro da vontade de Deus. A crise de fé é vencida. Há uma palavra em Salmos que fala assim, que o cidadão dos céus é aquele que tem uma palavra, e quando ele libera uma palavra, mesmo que ele leve prejuízo, ele mantém a sua palavra. A pessoa que conhece a Deus, ela não liga para algumas percas, ela não liga para machucar o dedão caminhando à noite no escuro, não liga. Ela está indo em direção à vontade de Deus. Ela não está mais dando desculpas para fazer ou deixar de fazer as coisas. Ela vai para o lugar que Cristo está apontando. Não importa sofrer, não importa ganhar ou perder. O que importa? O que importa é Jesus nas nossas vidas. Quando Deus se revela a mim, Ele me move em direção à sua vontade. Amém, queridos? Perguntinha para você: qual foi a última vez que você fez algo na sua vida? E esse algo contrariava você mesmo, mas você fez por causa de Jesus. Qual foi a última vez que você contrariou a tua vontade por causa
de Deus. Hoje cedo, eu levantava aqui na igreja, só uma dúzia reclamou do horário que a gente marcou o culto. 8 horas e feriado. Qual foi a última vez que você teve que contrariar a sua natureza e dizer não, por causa de Jesus? Essa é uma pergunta boa, abençoada. Meus irmãos e irmãs, tenho para mim que passar por uma crise de fé é coisa boa. E a nossa oração nesta manhã é para que alguns daqueles que estão vivendo numa apatia espiritual, que estão vivendo sem perceber Deus na história e na sua vida, com muita graça e misericórdia, que Deus te empurre para uma crisezinha de fé. Não é lá uma oração das que você gosta de receber, né? Nem Mas se você está vivendo numa mornidão na fé, se Deus não influencia a tua história, a tua vida, se Deus não te faz desligar o canal de televisão, se por Deus você não deixa nada, nossa oração é para que Ele te conduza ao crescimento, se necessário, te dê um empurrãozinho para uma crise de fé. Nossa oração também é para que você que está vivendo uma crise de fé, que Deus abrevie a sua noite. Amém. Em nome de Jesus. Que amanheça logo. Amém. Que amanheça logo na sua vida. Que você perceba Jesus vivo, revelado ao seu lado. Você que está dizendo assim, olha, Deus fala com todo mundo menos comigo. Que isso passe em nome de Jesus e você seja transformado. Nós vamos ter um apelo, e este apelo é um cântico, e o coral vai nos conduzir neste cântico. Este cântico, este hino, ele é tão simples na sua letra, que você poderá começar a cantar conforme o coral conduz. E que enquanto você canta, você possa declarar nas palavras deste hino a sua fé. Ele é o meu Deus, eu o louvo. Ele é o meu Deus, eu o exalto. Que você declare isso na sua vida. Amém? Acho que todos podemos ficar em pé. Curva a tua cabeça. Se quiser, feche os teus olhos enquanto cantamos esse hino. Declare: Jesus é o meu Deus. Eu já o conheço. Eu estou o conhecendo. Ele está se revelando à minha vida. Eu
olhos, querido, em nome do Senhor Jesus. Declare isso pela fé. Senhor Jesus, o Senhor é o meu Deus. Eu te louvo. Pai querido, se alguém está aqui declarando isso, apesar de não ter fatos na sua vida que concordem, derrama uma unção de fé agora, Pai, sobre o teu povo. Pela fé nós declaramos juntos: o Senhor é o nosso Deus, e nós te louvamos, independente de qualquer circunstância. O Senhor é o nosso Deus, nós te exaltamos, apesar da dor, te exaltamos apesar das notícias ruins, das adversidades, te exaltamos declarando que o Senhor tem nas tuas mãos o controle das nossas vidas, te exaltamos porque o Senhor está caminhando ao nosso lado, mesmo que não percebamos, nós te exaltamos porque o Senhor está, declaramos isso por fé. Declaramos que o Senhor é a nossa rocha, nosso caminho seguro. O Senhor, nós estamos firmes em Ti, nós declaramos isso. O Senhor é a nossa canção. Pai de amor, nos leva ao crescimento. Com Tua graça e misericórdia nos faça crescer, nos faça ser maduros em Ti. Pai querido, se alguém está, Senhor, sofrendo, Pai amado, por circunstâncias, se está vivenciando crise, nós clamamos que o Senhor o faça vencedor nas provas. Abrevie a noite, Senhor. Traz a luz do Teu Espírito para mostrar a alegria e a vitória do Senhor em nossas vidas. Por Jesus Cristo, presente aqui, vivo, nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar, meu querido irmão, irmã. Eu convido o bispo João Carlos para nos dirigir na celebração da ceia nesta hora. Vou dar o ministério de louvor. Meus irmãos e irmãs, que palavra abençoada, que tempo gostoso, uma palavra que nos exortou e nos consolou ao mesmo tempo, não é? Graças a Deus. O Cristo vivo sempre tem palavra viva, não é? É muito mais do que doutrina, é palavra que nós podemos nos alimentar com ela. Graças a Deus. Vamos orar a oração de consagração dos elementos da ceia do Senhor. Você tem os elementos aí na sua mesa, não é verdade? Que bênção. Depois alguém elege alguém para servir o cálice para vocês, tá bem? Vamos orar a oração de consagração. Estenda a sua mão para o pão e para o cálice que está aí e vamos orar. Toda a glória seja a Ti, ó Pai, obedientes a Jesus Cristo, Teu Filho e nosso Senhor, que morreu, ressuscitou e está vivo aqui no nosso meio. É em obediência a Ele que nós fazemos isso. Nós celebramos aqui a Sua paixão e morte, a Sua ressurreição e ascensão, e rendemos-te graças pelos benefícios da morte e da ressurreição de Jesus. E apresentamos diante de Ti agora, ó Deus, esses dons, o pão e o cálice. E pedimos que Tu os abençoes, para que o pão que vamos comer seja o memorial do corpo de Cristo, e que no corpo de Cristo a igreja aqui reunida seja fortalecida, e que o cálice seja o memorial do sangue de Jesus, e que no sangue de Jesus todos nós sejamos purificados, para que possamos dar testemunho
da bênção que é viver na presença de um Deus Santo. A Jesus Cristo, aquele que vive e é o Senhor da igreja, a Ele seja a honra, a glória, o louvor, a adoração e a nossa obediência para sempre. Amém. A palavra de Deus diz que na noite que foi traído, Jesus tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, após haver ceado, tomou também o cálice, o abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem dele, vocês anunciam ao mundo a minha morte, até que eu volte. Os elementos da ceia estão consagrados. Se você ainda não tem alguém que possa colocar no copo, por favor, peça que alguém coloque o vinho no copo para você. Os elementos estão consagrados e Jesus Cristo, aqui presente conosco, nos fazendo arder o coração, é quem nos convida para esse momento abençoado de renovação espiritual, de fortalecimento na fé e de comunhão com Deus. Vamos então comer e beber. Pão que representa o corpo de Cristo, o cálice que representa o sangue de Jesus. Podem partir, podem comer. Você não tem pressa de comer e beber esse pão. Fique à vontade para comer e beber. Faça-o em obediência a Jesus Cristo e em memória dele. Comamos e bebamos em nome de Jesus. Os irmãos do louvor podem começar a tocar alto preço. Vamos cantando enquanto comemos e depois nos colocamos em pé para cantarmos todos juntos.
que está ao seu lado e nós vamos estar orando. Dê a mão para o irmão. Vamos orar unidos. Quero convidar você a levantar um clamor agora. Você orar, agradecendo a Deus pela vida em Cristo, louvando a Deus pela vida do irmão, louvando a família. Louva Jesus. Do Espírito Santo seja conosco, nosso lar, todos que sinceramente buscam ao Senhor, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus, louvemos o Senhor. Todo mundo de mão dada, não precisa fazer uma roda inteira, como estamos assim, e a gente vai tentar dançar como o povo hebreu dançava. E se você sentir, dá direitinho pra cá, direitinho pra lá, de vez em quando